Seguimos ao vivo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, monitorando o vai e vem, a tentativa de ir e vir de milhões de pessoas em mais um dia de greve do transporte público, o metrô funcionando parcialmente, bem parcialmente, diga-se de passagem, CPTM também, não há rodízio em São Paulo, o rodízio foi suspenso pela prefeitura para que as pessoas não sejam multadas, caso precisem, muitas precisam optar pelo carro. Nós vamos conversar agora com o Roberto Ordini, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo. Roberto, bom dia, obrigado pela entrevista. Qual é o tamanho do prejuízo que vocês vão abraçar hoje com essa paralisação, Roberto? Bom dia, Colombo, muito obrigado pela oportunidade. A coisa mais triste que pode acontecer é quando, num momento como esse, como nós vivemos, uma fase difícil de transição, saindo de problemas como foi a pandemia, ter uma greve de natureza política. Ela não tem nenhuma outra razão de ser. E esse prejuízo significa em torno de 60 milhões por dia. Isso é muito triste. O comércio agora poderia aproveitar nas vendas de pré-natal, junto com a Black Friday, e, no entanto, nós estamos aqui vendo uma dissintonia total com a realidade da cidade. Agora, Roberto, em situações como essa, que são pré-anunciadas, né, há algum tipo de mobilização, algum tipo de compensação desses comerciantes para tentar minimizar o impacto ou o próprio prejuízo estimado em 60 milhões, como você explicou? Eu confesso a você, Lídia, bom dia. E é muito difícil a gente entender como recuperar esse recurso. Talvez uma das oportunidades seja, pelo menos, facilitar a questão do pagamento do ICMS, ou prorrogando por 2 vezes, ou dando um pouco mais de prazo, porque, indiscutivelmente, o comércio não suportará, muitas vezes. Só para você ter uma ideia, eu tenho conversado com muitos pequenos comerciantes, nós temos tido muitas reuniões, alguns estão com estoque do dia como capital de giro. Então, você imagine as obrigações vencendo, ele tendo que repor mercadoria, tendo que pagar suas obrigações, e, de repente, do nada, num momento muito importante para o comércio, resolvem fazer uma greve dessa natureza. O problema principal é a ausência de cliente, é falta de funcionário. O que é que pega num dia, ou tudo junto, Roberto? É tudo junto, viu? É tudo junto, porque a dificuldade, a maioria dos funcionários depende de condução. Muitos até têm que sair muito mais cedo do que normalmente sairiam para chegar no horário. Essa é uma grande falha. A segunda falha é que o comprador, num momento desse, se assusta. Ele não vai sair para fazer compras, porque ele sabe que vai depender de dificuldade, depender de condução própria ou outro mecanismo, porque ele não tem a condição de ter a mobilidade que a cidade proporciona. Isso é tremendamente ruim para os dois lados, né? Agora, Roberto, tem aquele comércio de ocasião também, aquela compra de ocasião. Às vezes não é uma compra muito necessária, não é o supermercado, não é o medicamento na farmácia, mas por haver aquela circulação mais intensa no dia a dia de pessoas, a pessoa acaba passando em frente a uma loja, vê algum item que desperta a atenção e ela entra sem que ela necessariamente precise daquele item. É nesse tipo de comércio que dias como esse mais atrapalham? É mais uma das agravantes. Primeiro, existe aquele que vai destinado às compras definitivamente. E outro público é exatamente esse, que pela facilidade de visitar as lojas, passa numa vitrine, vê uma mercadoria, e essa também é representativo para o comércio. Tudo isto é prejudicado, especialmente nesse período que há um calor, há um sol, enfim, tudo propicia para o indivíduo sair para a cidade, o comprador, o consumidor deseja, e, no entanto, ele tem dificuldade de se locomover. Isso é um prejuízo que vocês podem ter certeza
vai ser histórico. A gente está conversando com o Roberto Ordini, que é presidente da Associação Comercial de São Paulo. O seu xará, Roberto Mota, quer fazer uma pergunta. Ordini, Mota. Presidente, bom dia, presidente. Não é uma contradição sindicatos tomando uma ação que pode resultar em menos emprego, em demissão de pessoas? Exatamente, Roberto. Você colocou muito bem um aspecto terrível. É exatamente isto que vê que, no momento importante, o funcionário de empresas que estão participando da greve não tem a menor sensibilidade pelos seus companheiros de trabalho. E é verdade que isto pode ter lá suas razões, eu não vou entrar nesse mérito político, porque, pessoalmente, eu acho ruim, mas essa ausência de pensamento do próximo, nos seus companheiros, na sua participação, é terrível. Não existe nenhuma finalidade produtiva nisso, e é exatamente o que se faz contra o próprio trabalhador. Ô Roberto, a coisa está entrando num ritmo, né? As paralisações são muito frequentes, como você lembrou, não se trata de uma questão salarial ou de rotina de trabalho, então é difícil imaginar que esse ciclo seja rompido, né? Em algum momento vocês vão ter que começar a colocar isso aí na conta, esse prejuízo na conta, se continuar assim, Roberto? Com certeza, com certeza. Uma dos pleitos que deverá ocorrer é que, nesse período que há uma ausência de vendas, as obrigações continuam vencendo. Então, sejam obrigações de natureza econômica para com o próprio fornecedor e o Estado, né? Destes todos, você não pode deixar de pagar salário, que isso é fundamental, é uma das razões da existência da empresa. A segunda, deixar de pagar o fornecedor, né? E terceiro, é o Estado, que vai ter que dar uma mão nessa situação, ou prorrogando o prazo de pagamento dos seus tributos, de todas as naturezas, ou criando uma condição para que isso possa trazer menos prejuízo ao empreendedor. Porque o prejuízo, qualquer momento, qualquer movimento, qualquer pequeno incidente é uma razão de elevar o prejuízo. Agora, numa situação dessa, numa época como esta, pré-natal, onde as pessoas preparam exatamente no final do mês, início do mês, para suas compras, ele ser tolhido de comprar e o empresário ser tolhido de vender, de fazer o seu business, o seu negócio, é extremamente ruim para todos. O mercado, o Brasil e a economia brasileira são todas elas prejudicadas, com toda certeza. A gente conversou com o Roberto Ordini, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Roberto, bom dia para você, muito obrigado pela disponibilidade e até uma próxima. Eu é que agradeço em nome da associação e de todos os empresários que estão sendo ouvidos por o que nós estamos falando aqui e vocês nos dando essa audiência. Muito obrigado. Bom dia para todos. Obrigado.